Cara, eu vou falar sobre a questão do Bitcoin aí, continuação do último vídeo. Eu sempre falei lá no ano passado como um papagaio. Cara, tempos em tempos ali eu realizei lucro, você entendeu? Tava lá no topo, quase chegando, muito influenciador ali que eu acredito que é maldoso. E assim, bem feito, você que escuta, você entendeu? Até um deles aí, que os últimos vídeos, ele falou: ah, os meus Bitcoin vêm de um ano passado. Eu tô comprando agora a carta de Pokémon. Então assim, eu falo pra vocês, brasileiro, que acredita na aparência. Acredita ali, né? Que colocam pra você, bem feito, cara. Bem feito. Você que comprou no topo, você entendeu? Lá, eu conheço até um médico lá, que ele investiu mais de 200 mil reais comprando lá no topo, você entendeu? E, cara, perdeu aí, tá no prejuízo quase 50% do seu patrimônio. Aí eu mandei um vídeo pra ele, ontem, e ele nem me respondeu. Então assim, cara, bem feito pra você que acredita na mentira. Porque, meu, o que eu tô fazendo? Eu realizei lucros ao longo do tempo. Por quê? O que é lucro na mão? Ali, o que vale é o lucro na mão. Falei, cara, eu não vou ficar aqui esperando ao longo dessa data. Eu vou aqui realizar lucro, você entendeu? E vou deixando um caixa para algum momento oportuno e jogando, cara. A maioria jogando ali o montante, cara, na renda fixa. Títulos do governo. Renda, Selic. Cara, não tem efeito de bolo. E é aquela coisa que eu falo pra você, o cara que respeitou a porcentagem, toda vez, eu não tô indicando aqui, eu tô falando que eu faço. Às vezes assim, até eu ultrapasso a minha porcentagem. Cara, eu vou colocar 10% do meu patrimônio ali em renda variável, em renda especulativa. Em renda, como que é o Bitcoin ali, na questão que é uma onda. Eu sempre falo aqui nos vídeos na questão de onda. Cara, é uma onda onde que muitas pessoas têm a crença, as pessoas ficam ali cegas, entendeu? Com os olhos vendados, acreditando naquela crença, você entendeu? Do ouro digital, que é a moeda do futuro, que, no caso, ao longo do tempo aí, provou que não é ouro digital. Você viu o ouro físico, a prata, batendo recorde atrás de recorde. E o que eu sempre falo, cara, quando você tá aqui no YouTube, vasculhando, assistindo várias pessoas, para você pegar dessas pessoas que você tá assistindo o melhor, cara, sempre você vai sair na frente. Falei aqui, eu peguei uma pessoa no YouTuber, ele já foi em outros podcasts, de outras pessoas famosas, o Avelino Morgatti. Avelino Morgatti. Eu vou passar aqui pra vocês verem. Não é como se isso fosse um problema. Só que as suas críticas em relação ao Bitcoin, elas são muito bem fundamentadas, até porque você conhece o Bitcoin. Então conta pra gente aqui, quando você conheceu o Bitcoin, qual foi a sua experiência e quando que foi inicialmente com a moeda? Primeiramente é um prazer estar aqui com você. E assim, eu conheci o Bitcoin em 2013, 2014. Fazia o curso de engenharia de computação e aí foi quando eu conheci o Bitcoin. Foi quando eu comprei, mas na verdade eu conheci um pouco antes e eu comprei as primeiras em 2013, 2014. Mas eu conheci através dos vídeos do Daniel Fraga. E aí a primeira coisa que me passou pela cabeça foi de tentar quebrar o Bitcoin. Porque eu fazia computação e tal, eu vou tentar quebrar isso aí. Aí eu li o white paper e tal. E na época eu gostava muito de estudar segurança de sistemas, criptologia, né? Me interessou bastante naquela época estudar o Bitcoin assim, de forma mais técnica, profundamente. Então você chegou a comprar e manteve ele por alguns anos? Eu comprei a R$500, R$400, R$300, R$1.000, R$200. R$200 eu comprei alguma coisa. Aí esses Bitcoins me ajudaram assim a manter no meu curso, né? Na época eu não trabalhava, eu vivia só com o rendimento dos Bitcoins mesmo, assim. Basicamente, o último ano da minha faculdade eu não trabalhei, porque é um curso bem difícil, forma 2 pessoas por ano, né? Eu me formei só com mais uma pessoa, numa turma de 40, e eu consegui me manter só com a valorização ali e tal. E é engraçado porque na época muitas pessoas me criticavam quando eu falava de Bitcoin, porque eu tinha uma convicção, digamos assim, e hoje elas também me criticam, sendo que eu tenho também uma convicção hoje nos metais, né? E eu também vejo as pessoas me criticando da mesma forma. Então as pessoas te criticam pelo seguinte, Avelino. Aliás, o Avelino hoje acho que é o maior hater do Bitcoin na internet. Mas eu vejo a galera falando assim, o Avelino, ele defende os metais porque ele tem um negócio de metais. Inclusive, eu passo por críticas parecidas. Quando eu falo assim, galera, vocês não tem que botar todo o dinheiro no Brasil. Aí as pessoas falam assim, mas é porque você tem um escritório de investimentos no exterior. Como se isso invalidasse o meu argumento, como se não tivesse motivos racionais pra isso. Mas qual que é a sua defesa nesse sentido, Avelino, pra quando alguém te questiona dessa forma? Então, eu trabalhei numa corretora, uma grande corretora, a Huobi, que na época era a maior corretora do mundo, era a maior que a Binance. De exchange, né? Aí depois, hoje não existe mais. Não existe ainda, mas hoje ela não é tão forte quanto já foi antes. E aí depois eu montei minha própria operação de OTC e eu cheguei a ter 10% do market share do Brasil. Ou seja, Caramba. Eu movimentei, assim, em questão de 2 anos, mais de 150 mil bitcoins. Eu movimentei, assim, em valor, 2 bilhões e meio, mais ou menos, de reais em vendas de bitcoin, né? Então, assim, na época que eu falava sobre bitcoin, as pessoas também me criticavam da mesma forma. Você fala do bitcoin porque você vende. E eu larguei esse mercado com 10% de market share pra trabalhar com metais. Mas qual que é a minha defesa? É que, na época, a minha estratégia era, eu trabalhava com isso também, porque o meu estoque pessoal era em bitcoin. Como eu tava
convicto que o Bitcoin ia subir, eu estava certo na época, o meu estoque pessoal era em Bitcoin. Então era algo, eu usava como uma mercadoria que eu girava e negociava e aumentava a minha quantidade de Bitcoins. Hoje eu quero aumentar a minha quantidade de metais, eu quero aumentar a minha quantidade de ouro, de paládio, platina, prata, e por isso que eu vendo esses metais, porque é uma forma fácil é algo que eu acredito muito, que vai explodir de valor. Eu quero ter uma empresa que o estoque dela esteja em metais. Ótimo. Mas como que foi essa transição? De antes você era um Bitcoiner até você se tornar um ex-Bitcoiner. Como que você mudou de ideia em relação ao Bitcoin? Aconteceram muitas coisas. Eu não posso citar um único motivo de por que eu larguei esse mercado, mas eu vou dizer um motivo bem importante ali em março de 2020. O Bitcoin pra mim, quando ele despencou 50% em um único dia, porque assim, em 2018 tinha alguns indicadores econômicos que tava pra vir uma crise. Sim. Aí até na época eu fiz um vídeo pro meu canal falando, olha, vai vir uma crise e tal, inversão da curva de juros, não sei o que e tal, um monte de coisa indicadores antecedentes, né? Isso, e aí 2020 veio a crise. E naquela época, 2019, eu passei o ano inteiro falando, comprem ouro e Bitcoin, porque o ouro vai salvar o Bitcoin também. Aí o que acontece? Em março de 2020, Bitcoin cai 50% em um único dia. Então aquela tese de que o Bitcoin era um ativo antifrágil, que quando viesse uma crise ele ia resistir, não foi isso que aconteceu. Ele caiu 50%. Outra coisa que aconteceu em março de 2020 foi algo mais ou menos parecido com o que aconteceu agora semana passada, quando as criptos ali caíram 80% em um único dia, né? Em 15 minutos teve altcoins que caíram 80%, o Bitcoin caiu, houve uma grande liquidação, as corretoras têm que vender a margem, e aí acaba que deprecia mais o preço, aí liquida mais gente, e entra no ciclo vicioso. Por isso que na bolsa tem um circuit breaker, porque quando cai muito, aí a B3 vai lá, interrompe, né? Outra bolsa interrompe, e pra não acontecer esse ciclo que fica se retroalimentando. Então o Bitcoin começou a fazer um preço que foi uma escadinha, assim. Ele caiu 50% em um único dia, em horas, assim. E aí até que chegou no momento em que o preço congelou na BitMEX, que era onde eu operava na BitMEX, o preço congelou, e aí eu soube, assim, através de alguns amigos do OTC, que, tipo, tinha sido feito um grande acordão, o CZ lá da Binance, o Arthur da BitMEX, e todo mundo tinha feito um circuit breaker no Bitcoin, porque senão o preço ia ficar caindo. E aí eu vi isso ao vivo, não dava pra mandar ordem de compra nem de venda na BitMEX. Então, assim, eu pensei, poxa, o negócio primeiro cai 50% em um único dia, então não é ativo de proteção contra crises. Aí depois, eles fazem um circuit breaker no Bitcoin. Então, assim, não é um ativo livre igual eu imaginava, né? Um livre mercado e tal, não. Eles manipularam porque senão eles iam quebrar. Não é tão descentralizado assim, né? Não é tão descentralizado assim, tem uns caras que controlam a liquidez. Porque ali em $3 mil, mais ou menos, o cálculo que eu e alguns amigos tinham feito é que a BitMEX estava quebrada. E aí depois disso, a Tether imprime um monte de dólares, e aí depois o preço tá parado, depois o negócio começa a explodir pra cima. Então, assim, poxa, eu não tô no mercado, isso aqui vai tudo contra o que eu acredito. Então, esse evento me chocou muito, assim, peraí, vamos... Mas isso foi agora, né? Isso, quem é? Cara, eu peguei um vídeo dele e eu vi que ele falava sobre a questão do Bitcoin. Ele sempre comprou Bitcoin, desde o início, ganhou muito dinheiro com Bitcoin, e ele tinha uma tese na questão do Bitcoin, quando ele já passou por um crash, e ele tinha a tese da prata. E assim, eu falei, esse cara tem alguma coisa que ele tá falando e é verdade. Se você pegar o canal dele, ele tem por volta lá 30 mil seguidores. Um cara fantástico, com uma relevância dessa, com conhecimento desse e entendendo o jogo, cara, você acha que os cara vai fazer todos os brasileiros que sempre olham, como eu, curioso, que sempre olho com o pé atrás, porque aqui é Brasil, é um país que é mais fácil de você prosperar, é um país que é mais fácil de você ultrapassar de 99% da população. Por quê? Quando a população, a maioria das pessoas estão lá no carnaval, ali com aquela energia ruim, perdendo seu tempo, ali, você entendeu? Não se preocupando com nada. O ano iniciando depois de março, cara, tem outras pessoas que estão ali tentando achar oportunidade e tentando achar uma nova onda para conseguir aumentar ali o seu patrimônio e sempre chegar na questão do quê? Do montante, que é o básico, que, cara, quer títulos do governo pagando 15%. Tem algo com mais segurança do que o título do governo pagando 15%? Eu acho que não. E com segurança e você dormir em paz, entendeu? Porque, como que eu falei pra você, esse médico aí, cara, o cara colocou, cara, R$200 mil, entendeu? O cara tomou um prejuízo aí, tá quase 90 mil, você entendeu? E aquela coisa, o cara ficou cego com venda, com a ganância, você entendeu? Acreditando em uma crença, você entendeu? E não falando, será que eu tô fazendo correto? Será que eu não tenho que colocar a porcentagem nos títulos do governo ali com uma segurança e aquele rendimento que vinha ali eu vinha aportando em renda especulativa? Será que não tem manipulação dos grandes players, como que vocês viram lá, no caso lá nos Estados Unidos, documentários, denúncias saindo de pessoas lá que essas pessoas estavam envolvidas ali com Bitcoin, que conseguia manipular, você entendeu? Que conseguia manipular determinada empresa. Então assim, cara, essa é a minha dica que eu falo aqui pra vocês, toma cuidado, não acredita em uma crença cegamente, você entendeu? E, sempre quando você olhar para as pessoas ali, e é que nem no caso eu sempre falo aqui, eu falo, cara, muitos influenciadores gigantes sempre ficaram falando, colocando na sua cabeça para vocês comprarem cegamente, agora esses caras pararam. E os caras é tão pilantra que provavelmente ali estão comprando lá agora que tá baixo, você entendeu? Agora que estão caindo, estão comprando, falando para você não comprar, esperar, e quando começar ali
aumentar novamente, vai falar para você comprar novamente, no topo de novo, para você acabar se ferrando, para você acabar perdendo todo o seu dinheiro. Cara, aqui é Brasil, é um país, infelizmente, de cara pilantra, você entendeu? Então, tome cuidado e Deus abençoe. E, cara, não acredita na aparência, porque sempre você vai se ferrar.